A educação, quando a gente assumiu, ela tinha um problema. O problema principal dela é que ela já tinha recurso definido na Constituição de 88. Ela já tinha um recurso vinculado, portanto, essa questão ela já estava equacionada, tinha muito dinheiro já previsto constitucionalmente para ser empregado em educação. O que é que não tinha? O que não tinha entre a Constituição de 88 e 95, não tinha, claro, uma divisão de responsabilidades legal para a aplicação desse recurso, tá certo? Então, a primeira ação que nós tivemos foi uma ação conjunta no MEC, não foi uma ação diretamente na Secretaria do Ensino Fundamental. Foi toda a ação de leis, na legislação. A primeira delas foi a LDB. Cabe aos estados a manutenção do ensino, do ensino fundamental e do ensino médio. Cabe aos municípios a manutenção da educação infantil e do primeiro segmento do fundamental. Então, essa foi o primeiro artigo que organizou. O segundo foi um artigo que dizia o que é gasto educacional, o que não é gasto educacional. Então, essa foi a primeira etapa do nosso trabalho. Na Secretaria de Ensino Fundamental, a minha principal tarefa era criar uma referência de qualidade para a educação de primeira a oitava série. Por quê? O sistema tinha crescido muito mais do ponto de vista da construção de escolas do que o país tinha condições de formar professores e oferecer professores. Então, a gente resolveu construir um referencial de qualidade e fizemos os parâmetros curriculares nacionais. E eles inventaram a TV Escola. Bom, como você montar a TV Escola, você tem que ter a recepção. E nós elaboramos lá no FNDE um programa ambicioso, tinha até auxiliado pelo Paulo Popovic. Nós montamos um sistema de comprar 50 mil antenas parabólicas. 50 mil antenas parabólicas, 50 vídeos, 50 televisores e mais as fitas. Então, são programas como esse, aprovado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pela equipe do Paulo Renato, que foram implantados no primeiro ano de governo. E foi, claro, o maior sucesso, porque isso serviu para treinar professor, para levar informação ambiental, levar informações muito mais para os estados com maior deficiência, instalado no Nordeste, no Centro-Oeste e na região Norte. O Paulo Renato tem a capacidade de pegar certo, no lugar certo. O que ele fez na educação? Ele fez coisas fundamentais, né? Primeiro, a questão do Fundef, quer dizer, mexer no recurso da educação, né? Porque o recurso da educação ele não chegava na ponta, ele não chegava nas prefeituras, ele não chegava nas escolas, né? O que a gente já sabia é que existia uma enorme desigualdade e que era impossível, né, pensar numa educação um pouco melhor sem, primeiro, mexer na estrutura de financiamento. Havia uma grande disparidade, um desequilíbrio entre as responsabilidades de estados e municípios e o financiamento de estados e municípios. Nós começamos a fazer a discussão do sistema de financiamento, né, do tal do Fundef. E o Barjas disse, olha, tem aqui a possibilidade que nós temos é criar um fundo, e me explicou essencialmente o desenho do fundo, como seria. Porque, na verdade, o que foi feito foi uma mini reforma tributária dentro de cada estado brasileiro, né? Você pega o montante dos recursos vinculados à educação em cada estado e redistribui proporcionalmente ao número de alunos. O que aconteceu? No Nordeste, os governos estaduais perderam dinheiro para os municípios e aqui no Sul e no Sudeste, no caso de São Paulo, os municípios perderam para o Estado. Então, eu criei um mecanismo de subvincular. Bom, quanto que
dos 25 tem que ser destinado para o ensino fundamental. Essa que foi. E a redistribuição per capita. Olha, prefeitura que tem mais aluno, pega mais dinheiro. Prefeitura que tem menos aluno, pega mais dinheiro. Foi a revolução que nós fizemos na educação foi o pilar, por exemplo, o pilar principal foi o Fundef. A marca do governo Fernando Henrique na educação foi o Fundef e a avaliação. Tá certo? Porque são as duas coisas que tiveram projeção no mundo inteiro. Quer dizer, primeiro o SAEB, depois o SAEB, o Enem. Você ter uma prova que começa no primeiro ano que nós aplicamos, em 98, com 100 mil alunos inscritos, e no último ano, 2002, ela teve 2 milhões de alunos inscritos e 400 universidades já aceitando, e era, assim, uma referência, tanto para a classe A, como para a classe B, como para a classe C, como para a classe D, tá certo? Todas as classes sociais do país, elas passaram a se importar com a qualidade da educação e que tinha uma prova que todo mundo, ao final do ensino médio, estava fazendo, né? Junto com o Enem, surgiu uma coisa nova, o Provão. E foi o máximo a experiência do Provão, foi divertida e foi uma guerra. Foi uma guerra, né? O que eu levei de ovo e de tomate. O Provão tive uma resistência brutal, né? Mas eu consegui levar adiante aquilo no momento que eu percebi que a sociedade estava a favor de uma avaliação no ensino superior, que estava a favor de que a gente colocasse um freio naquela expansão desenfreada e sem controle no ensino superior. No último ano do Fernando Henrique, o Provão era uma completa realidade, 400 universidades já tinham aderido ao Provão. E o livro didático, que era muito importante para as crianças, porque era para escolas públicas, e grande parte carentes, né? Escolas do interior do Brasil, de estados já pobres, no interior mais ainda. O livro sempre chegava em junho e julho, tinha 30 anos, nunca chegava numa data no início das aulas. Então, quando ele chegava, ele estava totalmente perdido, porque a professora já tinha se utilizado de alguma outra coisa, jornal, revista, para começar o processo. Então, quando chegava o livro, ela já não queria ver. O livro ou era jogado fora, ou o prefeito dava para quem queria, enfim, era um desperdício. E aí eu me concentrei basicamente nisso. E nas bibliotecas, né, na formação e na montagem de bibliotecas para irem para as escolas, né, um conjunto de livros, etc. E eu consegui, depois de 30 anos, que nunca foi entregar pela primeira vez o livro em fevereiro. Essa foi uma maior vitória. E além de ter conseguido, que é o que eu me orgulho, eu consegui montar um sistema que até hoje entrega o livro no prazo. E nós queríamos fazer algo na base da renda atrelada à educação, nos moldes do que o Grama tinha feito e que o Cristóvão tinha feito também. Primeiro foi o Grama, em seguida o Cristóvão, o Bolsa Escola. E nós criamos um meio de pagamento inovador, que foi a utilização desse cartão, né? Que foi o cartão do Bolsa Escola Federal, um cartão magnético, porque de cada R$1 que saía de Brasília, chegava aos municípios em média 50 centavos. Ou seja, 50 centavos se perdia na burocracia. A pessoa ia na agência lotérica e sacava o seu benefício. Quando nós criamos o Bolsa Escola, aquilo no Nordeste teve um impacto brutal. Por quê? Quais eram os programas assistenciais que havia desde então, até então? Era a distribuição de alimentos, era a cesta básica. Ao dar o cartão, em nome da mãe, na verdade nós estávamos colocando dinheiro na mão de pessoas e às vezes era a renda monetária, em termos de moeda, maior da família. E aquilo dinamizava a economia local. Aí nós conseguimos pagar em julho primeiro. Junho. Viemos entregar aqui em Capão Bonito. Entregamos o primeiro. Em novembro, nós entregamos em Osasco o cartão 4 milhões. Quer dizer, os avanços que nós tivemos no governo Fernando Henrique foram principalmente na montagem de uma nova política pública que garantiu a universalização do acesso,
96% das crianças de 7 a 14 anos na escola, uma expansão de quase 100% do ensino médio, que era muito pequeno, uma expansão do ensino superior, a implantação dos sistemas de avaliação da qualidade para poder acompanhar, medir a evolução desses sistemas, um novo sistema de financiamento, parâmetros, etc. As escolas, hoje as escolas de ensino fundamental estão melhores, tem laboratório, tem quadra esportiva, tem bibliotecas, tem professores mais qualificados, você tem uma presença maior de alunos em sala de aula. Tudo isso é resultado das políticas estabelecidas, implantadas naquele período. E tudo que o Ministério da Educação está fazendo, absolutamente tudo, é um aperfeiçoamento ou uma modificação, que claro que teria que acontecer sempre, do que nós fizemos. Nossa, nós tivemos tudo que a gente fazia, dava Ibope, tudo. Né? De imprensa, de ter uma coisa que a imprensa estava interessada, era só o Ministério da Fazenda. Estou chegando no Ministério da Educação, parada a rua, parada, toda, Globo, não sei mais o quê, tudo parado lá. O que ia ser anunciado? O resultado do provão. Eu falei, bom, viramos a mesa. Então, essa foi a minha maior emoção.